Vamos à palavra de Deus? Leia comigo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, apenas 2 versículos para nossa meditação neste momento. Olha, a epígrafe deste capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas fala sobre a descendência de Judá, ou seja, a genealogia. Mas entre tantos nomes que os amados sabem que não são nomes muito belos, desperta-nos uma curiosidade com relação ao poder da oração. Há quem diga que a oração que Deus ouve é a oração intercessória, mas na verdade, a oração que Deus ouve é a oração verdadeira, é o grito da alma, é o grito por socorro, claro, feita por um coração verdadeiro. Leia primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, que diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não me aflija. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, se formos dar um tema para esta reflexão, seria uma oração pequena com grandes proporções. Uma oração pequena com um agir grandioso de Deus. Eu quero repetir o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não seja aflito. Esta foi a oração de Jabes. 4 coisas ele pediu: ser abençoado muitíssimo, ter as suas propriedades, suas terras aumentadas, se a mão de Deus, a mão de Deus for com ele, e fizer com que do mal não o aflija. Bênção muitíssima, aumentar as propriedades, as terras, a mão de Deus for com ele, e o mal não venha o afligir. Esta foi a oração de Jabes. E quem era Jabes? O versículo 9 diz que a mãe o chamou de Jabes, porque disse: Com dores dei à luz. Ora, esta mãe ela fez um desabafo ao sofrimento que ela passou. A Bíblia não vai a fundo do qual era o problema que aquela mulher tinha, mas ela diz: eu vou chamá-lo de Jabes, porque com dores o gerei. Ora, geralmente no passado, os nomes eram dados às pessoas de acordo com o seu sofrimento, de acordo com o seu instinto. E os nomes definiam muita coisa. Afinal, você sabe o significado do seu nome? Eu dei o nome da minha filha Sofia porque significa sabedoria, sábia. O meu nome, Joás, fogo de Javé. Ou seja, você sabe o significado do seu nome? Pois bem, aquela mãe o chamou de Jabes porque ela disse: com dores o gerei. E agora, se uma pessoa que foi gerada com dores, o que seria? Qual o futuro dele agora? Será que a sua vida ia ser um eterno lamento? Afinal, ele tinha motivos para lamentar, mas com sua aproximação de Deus, ele conseguiu mudar a sua realidade.
É provável que tenha pessoas que estejam me ouvindo agora que não foi um fruto desejado. Foi, quem sabe, de uma família mal estruturada, quem sabe abandonado pelo pai, quem sabe desprezado pela mãe. Eu me alegro muito e lembro sempre de uma mãe que a sua descrição na rede social é a seguinte: deixei tudo para ser mãe. Diferente de muitas que tomam decisões que afetam o bem-estar dos filhos, existem decisões tomadas que afastam filhos de pais. Existem decisões tomadas que afastam filhos do seu lar. Isso aí resulta em problemas mentais, em traumas e dores que lá no futuro serão confrontadas e confrontados com aqueles que fizeram decisões sem pensar em todas as situações. Deixa eu te dizer algo. Quando tomamos decisões em nossas vidas, nós temos que favorecer aqueles que nos fazem bem. Veja, Jabes, ele nasceu de um parto difícil, fez a sua mãe sofrer, mas ele não carregou traumas na sua vida. Ele disse para Deus: olha Deus, se tu me abençoares muitíssimo, se tu, ó Deus, abençoar-me, alargar as minhas fronteiras, se a tua mão for comigo, ó Deus, e que o mal não venha me afligir. Jabes conseguiu mudar a sua realidade com aquela oração. E diz a Bíblia que ele foi mais abençoado do que todos os seus irmãos, ou seja, foi mais abençoado da família. Você tem orado a Deus, mas primeiro, nós não devemos fechar os olhos com a nossa situação. Muitas vezes, amados, nós imaginamos que o pecado que cometemos contra alguém só vai atingir aquele alguém. Não, a Bíblia vai mais além e diz que todo o mal que cometemos contra qualquer pessoa, estamos pecando contra Deus. Escute, é melhor ser conhecido e valer a pena do que o nosso conhecimento não valer a pena. Melhor que o silêncio de um coração cheio. É melhor o silêncio de um coração cheio do que muitas palavras de um coração vazio. Existem situações em que pessoas desprezam os pais, desprezam aqueles que proporcionam o nosso bem, mas dobra os joelhos para falar com Deus. Eu, sinceramente, mas tudo bem, é a minha justiça, né? Mas a Bíblia diz que se nós não amamos o próximo, ao invés aborrecemos, e dizemos que amamos a Deus que não vemos, a Bíblia diz que este amor é mentiroso. Por isso, é melhor a oração sem palavras, a oração em silêncio de um coração cheio de amor e arrependimento, do que as muitas palavras de um coração vazio de sentimento. Olha, amados, não existe oração errada para Deus. Errado é não orar. A maior declaração de uma pessoa por outra é orar. Chegamos mais longe com os nossos joelhos do que com os nossos pés. Por isso, ore. A oração é a respiração da alma. Eu quero repetir esta frase. A oração é a respiração da alma. Quando você trabalha com o seu esforço, você será recompensado pelo esforço do seu trabalho. Mas quando oramos, quando vamos a Deus, somos recompensados pelo trabalhar de Deus. Deus não tem preferidos. Deus, ele tem íntimos. Por isso, aqueles que mais passam tempo com Deus serão conhecidos por serem de Deus. Qual a distância que estamos de Deus?
Qual a distância que você está de Deus? Eu lembro de uma certa vez que uma criança passeando com o seu pai perguntou qual o tamanho era Deus. E lá no céu, lá no horizonte, ia passando um avião. E ele disse: filho, Deus é do tamanho de um avião. Aí aquela criança olhou para o alto e disse: pai, Deus é pequeno. O pai depois pega o filho e vai para um aeroporto. Quando aquela criança vê aquele avião enorme, aí diz: pai, Deus é grande. Portanto, o tamanho do nosso Deus será mostrado a partir do momento em que nos aproximamos ou nos distanciamos dele. Você tem orado? Você tem se aproximado? Você tem percebido a grandiosidade de Deus? Disse um pregador: não oro mais que 5 minutos, mas não passo 5 minutos sem orar. Deus, Ele nos contempla no secreto. Deus, Ele contempla os verdadeiros adoradores. Lembre-se que o inferno luta contra nós. O inferno luta contra a família. E quando uma pessoa começa a se distanciar de Deus, ele já começa perdendo logo na família. Ele quebra princípios. Ele rasga compromisso. Ele vai buscar felicidade, mesmo que aquela felicidade mostre que está sendo a infelicidade de muitos. Olha, Deus não está nas histórias erradas. Deus conserta histórias. Deus não te despreza. Deus não te abandona. Mas Ele não escreve novas histórias em cima de contextos errados. Aquela história de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas é invenção humana. Na verdade, Deus conserta a linha. Deus coloca no lugar e escreve uma nova história. Deus ele não precisa de adoração para se sentir que é Deus. Não, Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Está em João 14. Quem ora no secreto chega sempre em humilhação a Deus. Você tem orado? Você tem buscado no secreto? Lembre-se, a pior coisa que existe é ser desprezado por quem amamos. Imagine o sentimento que brota no coração de Deus quando damos as costas para Ele. Que Deus me abençoe, disse Jabes. Que Ele me abençoe muitíssimo. Que alargue as minhas fronteiras. Lembre-se, Jabes estava pedindo para aumentar as suas responsabilidades. Às vezes, muitos, quando são abençoados, ao invés de serem gratos, ao invés de terem um coração agradecido, ele entra pelo caminho do esquecer, o caminho da ingratidão. Você já pensou o que é ajudar, o que é favorecer e quem sabe com a influência do seu nome até conseguir abençoar aquela pessoa, mas depois com aquela bênção, ao invés de somar, aquela pessoa agora se torna autossuficiente, vai atrás agora dos seus sonhos e despreza aquele que o ajudou. E o pior, trai, mente, engana e destrói projetos, destrói castelos. Mas sabe o que é isso? É exatamente o distanciamento de Deus. Lembra-se da passagem do rei Davi? Pois é, o rei Davi, enquanto os seus soldados estavam na guerra, lutando por aquela nação, Davi, quando estava gozando
no palácio da bênção de Deus. O que foi que aconteceu? Davi resolveu se apropriar da esposa de um soldado seu. Ou seja, Davi, às escondidas, resolveu trair. Depois, às escondidas, resolveu abafar o erro. Depois, às escondidas, traçou o plano suicida para aquele homem traído. É isso que acontece quando nós traímos. Nós matamos pessoas. Com as nossas atitudes, nós destruímos pessoas. E qual a solução agora? A solução não é você se deprimir. A solução, a Bíblia diz que para quem errou, é voltar-se para Deus. Deus escreve uma nova história. Deus escreve um novo recomeço. Mas Deus não destrói sonhos. Deus não destrói projetos para construir o novo. Ele reconstrói, porque Deus ele honra. Agora, se você se sente como sentia-se Jabes, homem de dores, que causou sofrimento, que pelo nome ele iria causar dores, mas ele voltou-se para Deus e pediu, implorou a bênção de Deus para que Deus o abençoasse muitíssimo, para que alargasse as suas terras, as suas fronteiras, para que a mão de Deus estivesse sobre ele e mais, para que o mal não lhe afligisse. Olha, nós pecamos contra Deus. Quando pecamos contra pessoas, nós ferimos o coração de Deus quando ferimos pessoas. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus quando fazemos pessoas sofrerem. Mas há uma esperança, assim como houve esperança para Jabes, que tinha um histórico de sofrimento. Ele conseguiu reverter a sua vida, o seu destino, a sua trajetória, quando voltou-se para Deus. Portanto, por maior que sejam as consequências dos seus erros, por maior que sejam as consequências dos seus fracassos, lembre-se de uma coisa: voltando-se para Deus. Deus é aquele que pega os nossos erros e joga no mar do esquecimento. Nós, seres humanos, nós não esquecemos dos erros ou dos benefícios que fazem conosco. Nós não esquecemos. Jamais iremos esquecer. Agora, se tem uma coisa que pode fazer reverter a situação, é usando o maior sentimento, o amor. Pois é, o amor é capaz de reconstruir. O amor é capaz de perdoar. O amor, ele sara feridas. Não estou querendo dizer que a sua história será recomeçada de onde parou, mas Deus pode te dar uma nova história, da mesma forma que Deus que deu para Jabes. Você pode ser exatamente alguém que vai fazer os sonhos de alguém ser realizados nesta terra, porque Deus reconstrói, Deus levanta da cinza, Deus levanta do monturo, como está no Salmo 113. Então, quem sabe eu posso estar falando agora para pessoas que se encontram deprimidas, para pessoas que estão abatidas, trancadas neste quarto, sem ânimo, sem força, sem alegria. Quem sabe já pensou até se matar diversas vezes e não conseguiu. E quem sabe os teus pensamentos têm te aprisionado. Quem sabe esta falta, este erro, isso que fizeram contra você tem tirado a sua alegria. Mas eu quero falar para você. Eu quero falar para você que Deus ele tem nova história para a sua vida. Deus, ele tem nova história para você. Isaías 41 diz que a tua mão direita, ó Deus, ou seja, a mão de Deus ele tem poder para abençoar.
sem saber, muitas vezes, que as nossas consequências geram pavores. Olha, você sabia que existem pessoas tirando a própria vida? Pessoas que estão tirando vida de A e B, porque não suporta a dor, porque não suporta a vergonha, porque não suporta o sofrimento? Você sabia disso? Então lembre-se, nossas atitudes geram vida ou morte. Nossas atitudes gerarão exemplo de confiança, de restauração, ou vai gerar exemplo de desistência. Eu lembro que uma certa vez alguém chegou para uma certa pessoa e disse: por que tu ainda estás com ele? Por que tu ainda mantém esse casamento? Por que tu ainda mantém? Por que você já não se separou? Ele é muito feio. Aí aquela pessoa não gostou, combateu. E eu respondi para aquela pessoa: qual é o sinônimo de beleza para ela? Qual é o sinônimo de beleza para alguém? São os traços físicos? É o narizinho afilado? Qual é o conceito de beleza que muitos pensam? É o exterior? Aí quando você vê a vida desta pessoa, que expressou-se, até excitou, provocou para que aquela pessoa desistisse, porque imaginava que ela não merecia. Aí você, quando olha a vida dela, é uma vida onde trocou mais de homem do que de roupas, trocou mais de parceiros do que de roupa. E quando você começa a contar os parceiros, faltam os dedos das mãos e você já começa a olhar para os dedos dos pés. Então é aí onde muitos erram, porque vão ouvir conselhos em quem não tem o que dá. Olha, há quem diga que existe um ditado, e tem um ditado aí que se conselho fosse bom para muitos, não era para ser dado, era para se vender. Mas existem conselhos que são para destruir vidas e caráter. Pela Bíblia, repreenda e lembre-se, o maior conceito de beleza está nas atitudes. Existem pessoas perfeitas nos traços fisionômicos, nos traços do rosto, que tem até um sorriso belo, mas as atitudes são desastrosas, são envergonhosas, são destrutivas. Os pensamentos são sangue, libido, traição, tristeza. É o que está por trás de muitos rostos perfeitos. Eu estava vendo a reportagem esses dias de uma mulher que já foi até Miss, e o costume dela era atrair homens, claro, homens ricos, para sua casa, e ali dava um boa noite Cinderela para aquela pessoa ficava meio aéreo, e ela pegava o cartão da pessoa e fazia compras e compras e compras. Foi presa. Pois é, cuidado, um abismo gera outro abismo. E lembre-se, cuidado com aqueles que tentam se aproximar de você. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que percebe que você tem uma vida, é casada, tem uma vida estabilizada, estabelecida, e tenta te jogar setas para destruir o que Deus te deu. Isso é um enviado do inimigo. É uma pessoa que, de uma certa forma, não está te respeitando. Por quê? Porque uma pessoa que se aproxima de mim, ela tem que estar baseada em princípios, senão ele vai estar dizendo, eu vou estar mostrando que não tenho princípios, que não estou com Deus e que a destruição é o meu feito. Por isso, olha, quem se aproxima de você e te dá maus conselhos, esta pessoa não está te respeitando. Uma pessoa que se aproxima de você e tenta te fazer trair, te fazer mentir, esta pessoa está te desrespeitando. E depois? E o seu nome? Qual a fama que o seu nome terá?
Lembre-se, melhor é o bom nome do que muitas riquezas, já disse o sábio Salomão. Você pode mudar a sua realidade, assim como Jabes. Ele voltou-se para Deus, implorou a sua bênção. Deus o abençoou. Deus respondeu à oração de Jabes, uma oração pequena, de grandes feitos. Pode ser você agora. Melhor é a oração com gemidos, com lágrimas de um coração cheio de amor, do que muitas palavras de um coração vazio. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar, que Deus possa alargar as suas fronteiras, suas propriedades, que a mão de Deus possa estar sobre a sua vida e que o mal não venha te afligir. É a oração de Jabes que devemos aplicar todos os dias na nossa vida. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Grande abraço.